Começando mais um episódio do nosso podcast, e hoje estou com ela, que é empresária, CEO da Unique Plástica Avançada, fundadora da Lookskin, Bruna Guimarães. Bruna, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Gi. Fico muito feliz aqui em receber seu convite. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Seu podcast é muito necessário para Uberlândia e região, viu? Fico muito feliz em saber isso. Estou muito feliz e agradecida de ter você aqui. Obrigada, gratidão. Vamos entregar muito aqui nesse pod. Bruna, quando você percebeu que não estava construindo só uma empresa, mas uma marca? Bom, isso começou há quase 10 anos atrás. Então, primeiro, o empreendedor ele começa com um sonho de vencer, né? Então, de construir aquela sua empresa e de poder vencer com ela. Então, ele sai de um CPF para poder montar um CNPJ. E aquele CPF, ele vem com muitas dúvidas, insegurança, medo, mas uma vontade muito grande de ter sucesso. Sim. E aí, nessa transição entre CPF e CNPJ, vem muitos aprendizados. Então, a gente sai de uma eu presa para poder montar uma empresa. E no mercado da saúde, ainda mais junto com o meu esposo ali, a gente foi muito forte isso. Então, sair de um médico para poder virar uma marca, uma empresa. Então, essa transição, ela envolve vários fatores, né? Então, uma empresa, para ela conseguir gerar valor para o seu cliente, ter uma percepção de valor maior na sua marca, ela envolve, primeiro, processos certos, pessoas comprometidas e inovação sempre, para ela conseguir chegar nesse estágio que é de marca, que é de branding, que é de desejo. Então, o desejo, o que que é o desejo? É eu conquistar aquilo que eu ainda não tenho. Então, eu desejo conquistar aquilo. Sim. Eu quero conquistar aquilo. E isso, as empresas que são sexy, que são empresas que são desejadas, como, por exemplo, marcas de renome, Ferrari, uma marca Chanel e tudo. Então, as pessoas, elas têm esse desejo no inconsciente ou no consciente delas para poder conquistar aquilo no seu objetivo. Isso. Então, como que a gente decide, como que a gente começou a reconhecer que nós estávamos virando uma marca? Primeiro, com pessoas muito comprometidas, gerando uma experiência do cliente surreal, avaliando pontos de contato que despertava esse efeito uau nele e criava esse desejo na cabeça das pessoas. Então, a gente atrai pacientes do mundo inteiro. Então, quando vem uma paciente lá da Austrália, ela vem com esse desejo de ser operada na Unique. Porque, para ela, é uma recompensa estar ali dentro. Para ela, é uma satisfação ela conquistar aquilo. Então, é uma conquista ela estar ali dentro. Sim. E a gente fica muito feliz porque a gente luta muito para poder dar o melhor para o nosso paciente. Porque a Unique, ela não nasceu para ser uma clínica comum. Ela nasceu para ser um complexo de transformações. Então, quando a gente vem envolvendo isso, essa experiência do paciente, atendimento surreal, a gente consegue sim transformar uma empresa numa marca. Só que isso não é em curto espaço de tempo. Sim. Então, envolve dedicação, envolve muito estudo, envolve muita análise gerenciais do nosso negócio para saber como que a gente pode melhorar 1% a cada dia. E o nosso lema é: sempre podemos melhorar. A gente deve ser um eterno menor aprendiz, porque sempre tem espaço para melhorar. Então, todos os dias eu avalio nossos KPIs, nossos indicadores, nossa análise do negócio voltado para isso. Como que eu posso ser melhor aqui? Como que eu consigo entregar melhor aqui? Como que eu posso subir mais o meu NPS? Como que eu posso fazer o que a concorrência ainda não faz, nem imagina o que nós fazemos aqui? Quando a gente entrega experiência, igual a gente entrega metodologia exclusiva, que é um método CPI, Unique Travel, pacientes do mundo inteiro vêm operar com a gente, toda uma estrutura para poder receber eles, motorista exclusivo, estadia, hotéis e tudo mais, alimentação, enfermeira home care. Então, tudo isso a gente cria esse desejo de marca na cabeça das pessoas. Eu vejo muitos stories, né? Como vocês fazem, e eu fico encantada realmente do motorista ir lá buscar a pessoa. Eu estava vendo até o apartamento também, né? Sim. Que você postou agora mostrando, lindo, maravilhoso. E assim, deve ser uma experiência maravilhosa mesmo. Quem não quer ser bem cuidada dessa forma, né? Com certeza. A gente estava até comentando sobre isso nos bastidores, né? Porque a mulher, ela nasce com esse desejo de ser cuidada e se cuidar. Sim. Só que ao longo da trajetória da vida, ela vai dando atenção para tudo que está em volta dela, menos para ela. Sim. Então é família, é casa, é negócio, são filhos, mas ela começa a esquecer dela. Então a Unique, ela veio para justamente poder conectar aquela mulher a despertar e ela voltar a sonhar, ela se reconhecer no espelho, ela se sentir linda, maravilhosa e ela poder ter esse renascimento na vida dela, porque a mulher, ela merece ser feliz.
Ela merece se sentir bem, de colocar uma roupa, de colocar um biquíni e não ter vergonha de ser Verdade. feliz, de andar numa praia. Então, a Unique, ela veio para justamente poder quebrar esse tabu. Por quê? A mulher merece ser feliz e merece se sentir linda, maravilhosa. E ter um tratamento surreal de princesa, de rainha que ela merece. Não, e pelo que eu vejo, realmente, do começo ao fim do atendimento, é tudo essencial para as Tudo. mulheres, para ela se sentir Uhum. especial, muito bem. E assim, eu fico encantada realmente. Eu acho que vocês pensam em absolutamente tudo, né? Com certeza. Inclusive, eu sou muito metódica nisso. A minha Sim. equipe sabe que eu gosto muito de números, eu gosto muito de processo, eu gosto muito de organização, eu sou chata mesmo, sim. Nós somos muito criteriosos, porque a gente não pode dar margem para erro. Sim. Não podemos. Então, toda essa jornada, que é do começo ao fim, ela é toda processualizada. Então, para que naquele momento que a Gi vai passar, que é do pré-operatório, tem que acontecer tal coisa com ela. Para ela se sentir querida, se sentir amada. Por quê? As pessoas acham que para ter uma boa experiência, para fornecer uma experiência boa, tem que ser uma estrutura de luxo. E não. Isso. Isso, uma experiência boa, equivale mais ao atendimento do que na própria estrutura. É verdade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Na semana retrasada que eu estava em São Paulo, eu estava olhando o Instagram do hotel. Falei, nossa, que hotel confortável, bonito, legal, né? Queremos nos hospedar lá. Na hora que a gente chegou hoje, o atendente, o recepcionista, ele nem nos deu bom dia. Olha aí. Então, aquela expectativa que eu estava de ter um atendimento, de ter uma experiência boa, ela. Já foi lá embaixo. E o que é mais triste é que às vezes o dono não fica nem sabendo. Isso, é Então, verdade. então a gente tem que ser muito criterioso das pessoas certas que estão nos representando, que é a nossa vitrine, que é a nossa porta de entrada. Então, quando a gente pensa em experiência, claro, tem que ter mimos, tem que ter regalos, tem que ter presentes, tem que ter ali um efeito legal, gostoso, mas o atendimento, ele é tudo. É Ele é verdade. tudo. Atenção, né? Eu falo muito que as coisas estão tão corridas que a pessoa precisa realmente daquela atenção, daquele agrado, né? Uhum, E você já está indo ali, está cansada, chega cansada, você quer uma atenção maior, algo, uma pessoa para te instruir melhor, né? com Então é tão, certeza. tão ruim mesmo. Até eu falo muito isso também na questão. A gente vai numa loja, um exemplo, você vai ser atendido e a pessoa tá com a cara triste, com a cara Nossa. fechada, ou não te atende bem, é terrível, você nem quer voltar lá Não, mais. não mesmo. Até porque a energia, ela contamina o ambiente. Sim, Lá eu falo, tá doente, tá mal astral, nem vem trabalhar, não vem porque contagia os outros. é verdade. Então lá é lugar de gente feliz, tanto nós colaboradores ali que tá representando ali todos ali, quanto porque isso passa para o nosso paciente que está num pós-operatório, que tá delicado, que tá sensível, que ele contagia. Então a gente precisa estar com uma energia alta. Tem que estar pensando positivo. Eu adoro pensamento estoico, eu adoro a energia positiva, eu adoro mantra, sim, porque eu gosto disso. Porque a energia, ela contamina o ambiente. Então, qual que é a sua energia? Pro bem ou pro mal? É verdade, eu até vi seus stories, como sempre vejo, sobre o livro que você estava lendo, né? Sim, ontem. E você fala muito realmente de pensamento positivo. Eu amo, tem 2 anos que eu estudo sobre mentalidade. É a coisa melhor que existe para a gente realmente, porque o que eu falo, a gente sofre. Porque a mentalidade da gente está buscando aquilo, aquele sofrimento mesmo, né? E você que está mais tempo nisso, tudo que você almeja, você coloca no caderninho, no quadro dos sonhos, que eu vejo que você faz também. Com certeza. Então, isso de pensar positivo, porque o sucesso, primeiro, ele começa na mente. Sim, Se você quer ter sucesso, primeiro você tem que colocar que aquilo ali é possível. Então, aquele impossível, ele primeiro precisa se tornar possível na sua mente. somente. Então, é fácil conquistar aquilo, eu mereço, eu consigo, eu sou merecedora daquela bênção. Então, desde 2015, eu já faço um mapa dos sonhos. Então, eu mentalizo muitas coisas positivas, eu faço meditações, eu faço meus Sim, mantras, eu faço afirmações positivas olha com que o Lorenzinho maravilha. desde que ele tem 6 meses de Eu idade. vejo, Então, eu lindo. faço, ele repete, igual hoje no carro, tô no caminho da escola, eu sempre venho repetindo, porque isso ancora que ele vai ser um grande homem. Então, igual os meus pais me ancoraram também, de poder acreditar que eu poderia ter sucesso na vida, então só foi isso foi possível porque isso foi plantado uma sementinha lá atrás em mim. Sim, Então, isso é muito bacana a gente conseguir ter esse discernimento que tudo depende da gente. E a gente não pode delegar verdade. o nosso sucesso, a nossa vitória. Então, o que é competente a nós? Primeiro, a gente pensar que aquilo ali é possível. Sim, Segundo, é ter ação
e poder em cima de fazer aquilo. Porque não adianta só pensar e ficar achando que vai acontecer, que vai cair do céu. A única coisa que cai do céu é a chuva. É O resto, verdade. nada. Então, a gente precisa ter o nosso mérito de poder correr atrás daquilo e planejar. Primeiro, não existe sorte. Existe método, execução e ação. Sempre. Sim. E você acha que realmente, você que já está nisso muito tempo, tudo é frequência? Sim, muito. Tudo é frequência. Então, a sua energia, ela contamina o ambiente, né? Então, tudo em volta disso é possível ou não é possível. A gente tem que pensar o seguinte: a nossa vida, ela é como se fosse um cheque pré-datado. Uma hora a conta vai vencer. Sim. Então, seja daqui 2 anos, seja daqui 10 anos, esse cheque vai vir, ele vai vencer. E esse cheque, ele é positivo ou ele é negativo? As suas ações que você está fazendo, elas vão ser recompensadas ou você vai ser incriminado por elas? Então, o cheque, ele precisa ser positivo, ele precisa voltar. Existe tempo de plantio e existe tempo de colheita. Às vezes as pessoas querem colher em tempo de plantar. É. E não é assim. Então, a gente precisa, primeiro, se eu quero colher sucesso, eu tenho que plantar sucesso. Então, a gente trabalha enquanto a gente está acordado. Então, às vezes, eu nem durmo. É verdade. Porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, eles estão bem e tudo, mas não sabem das noites sem dormir, É verdade. dos choros em casa, das preocupações ali que a gente já passou. Então, tudo isso é muita resiliência e saber que a gente consegue contornar isso e que isso é possível. E que uma hora esse cheque vai voltar positivo. É verdade. E ninguém vê o choro, né? Só vê Não. o sucesso, Uhum. o lindo, o bonito, né? Eu falo muito isso mesmo. É, a gente pede tanto para Deus, a gente busca tanto, pede, mas não aconteceu comigo ainda, não veio para mim. Mas a sua frequência está para aquilo, a sua vontade realmente está aquilo, né? Então as pessoas também não pensam dessa forma, não estão ensinadas com isso, né? Porque eu fui aprender também tem 2 anos e meio, Uhum. né? E outra coisa. Tudo é um processo, igual você falou, tudo tem um processo. Ninguém vê o tanto de tempo que leva para aquilo, só vê pronto. Com certeza. Então, para a gente aguentar a obra, a gente tem que ter a visão na casa pronta. Sim. A gente tem que ter. E às vezes a gente quer colocar o telhado no lugar que é a fundação. Então, primeiro, para a gente poder ter a nossa casa, a gente tem que começar pela estrutura, pela fundação. Depois vem as paredes, depois vem os tijolos, o alicerce da casa. Então, esse alicerce ele tem que estar muito firme, muito sólido, Sim. para ele aguentar o telhado, ele aguentar tudo ali que vem envolver aquela casa. Então, a gente primeiro precisa começar sempre na estrutura. Então, por isso que a nossa cabeça ela tem que estar muito forte, para ela aguentar tudo que vai vir para frente. É verdade. E Bruna, qual foi o maior desafio como líder? O maior desafio seria eu conseguir delegar as coisas. Por quê? Quando a gente que é muito perfeccionista, a gente acredita que ninguém vai fazer melhor que a gente. Uhum. E às vezes não vai mesmo, né? Às vezes vai demorar um tempo de maturação da pessoa aprender aquele processo, aprender aquilo que você já faz há anos. Só que quando a gente começa uma empresa, a gente quer fazer vários departamentos, várias coisas ao mesmo tempo. E eu sou assim, eu tenho várias caixinhas ali abertas na minha cabeça 24 horas. Então, às vezes eu tô falando uma coisa aqui, eu já tô falando 50 mil coisas com outra pessoa. Sim. Então, quando eu fui eu vi que eu precisava delegar para eu conseguir ter paz mental. Por quê? Para uma empresa conseguir crescer, ela tem que ter pessoas que vão representá-las. Sim. Então, um líder ele não faz nada sozinho. Ele precisa ter pessoas comprometidas e pessoas melhores que ele para ele conseguir avançar e crescer e expandir aquela empresa. Então, quando eu entendi isso, que eu precisaria capacitar os nossos colaboradores, precisaria fazer eles melhores do que eu, precisaria formar gerentes para poder treinar outros colaboradores, eu entendi que eu precisava soltar o osso. Entendi. E não é fácil para quem é dominante, para quem é perfeccionista. Não é fácil. É verdade. Então, quando eu fui delegando, não delarga, delego, assisto, acompanho, monitoro. Peguei confiança. Mais uma missão, mais uma. Ali você já vai vendo que você está formando líderes. E isso é muito gostoso. Verdade, porque igual eu não me conhecia como perfeccionista. E aí, quando você começa, né, uma pequena empresa, você começa a entender as coisas, fala assim, gente, aí eu comecei a falar, nossa, eu sou perfeccionista, e eu não tinha visto isso. E talvez é um defeito, mas para a gente é bom, porque a gente tem que estar olhando tudo, observando tudo, que é a nossa vida, isso Com que a gente certeza. está correndo atrás, do que a gente almeja mesmo, né? Então, assim, realmente, você está muito certa. Tem que delegar mais devagar, né? Delega, confia. Monitora, valida. É verdade. Validou,
Pronto. E esse mundo de inteligência artificial, que você trabalha com isso também, Sim. você acha que está afastando mais, veio para ameaçar ou potencializar? Eu vou te responder um tema da minha palestra que eu fiz em Alphaville desse ano. O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe nem ler nem escrever, mas é aquele que não sabe instrumentalizar a inteligência artificial a seu favor. Por quê? A inteligência artificial, ela não vai substituir um humano, um gerente. Mas um gerente que sabe instrumentalizar ela a seu favor vai substituir aquele que não sabe. Sim. Então, a inteligência artificial, ela veio como um superpoder que a gente pode utilizar ele a nosso favor para poder potencializar mais as nossas ações, mais a nossa vida. Então, por exemplo, tinha muitas coisas que eu fazia de operacional lá na clínica, que eu ficava ali 3, 4 horas fazendo ali aquilo ali repetidamente, meses e meses. Agora não. Eu coloco a minha a trabalhar à noite para mim. Então, eu vou lá, antes de dormir, eu coloco o prompt, coloco a tarefa, coloco a missão e coloco para ela trabalhar a noite inteira. Que maravilha. Na hora que eu acordo, tá pronto. Então, aquela frase lá, trabalhe enquanto eles dormem, eu vou dormir. A minha vai trabalhar por mim. Né? E assim, ajuda bastante, né? Estamos nesse mundo de IA mesmo, não tem como só delegar pessoas, né? Não. A gente tem que ter essa ajuda também. E realmente, você fica mais tranquila com isso tudo, né? Muito, porque hoje, por exemplo, a pessoa que é igual nós somos muito focados em números, em crescimento, que a gente tem que ser hoje melhor do que a gente era ontem e melhor do que a gente era no mesmo período do ano anterior em relação aos anos anteriores. Então, a gente sempre faz essa avaliação. Então, quando a gente quer saber um KPI, um dado, uma análise, tem que ser em 2 cliques. Então, eu pego o meu sistema, eu já vejo tudo. Então, às vezes eu coloco até a Alexa lá em casa. Alexa, qual o resultado da Unique de hoje? Olha que maravilha. E já sabe todo o resultado. Então, tudo que é a favor da gente poder receber a informação, agora todos os nossos colaboradores recebem os dados no próprio WhatsApp. Então, todo dia a gente tem um assistente de IA que passa a Unique News. Olha. Que é com todas as novidades e análises de como que estão os nossos números e o nosso negócio. E para todo mundo ficar sabendo. Porque um líder que é um bom líder, ele não guarda os números só para ele. Ele divulga todos os números para a equipe. É verdade. E lá é transparência pura. Aí eu vejo mesmo que eu vi aquela viagem maravilhosa que todos os seus funcionários, sua equipe mesmo fez. E assim, fiquei encantada novamente, porque também preocupa com os colaboradores, né? Com certeza. Eles são a alma do negócio, né? Então, se a gente quer cliente feliz, a gente tem que fazer eles felizes. Porque Sim. é eles que vão cuidar dos nossos clientes. Então, quando a gente fez essa meta da viagem, foi ano passado, que foi muito despretensioso. No meio de uma reunião, o resultado daquele mês não tinha sido como esperado. Então, tinha ficado um pouco aquém do que a gente esperava. Eu falei, peraí, vamos dar um ânimo na galera aqui. Do nada, eu falei, ó, gente, vamos fazer uma meta extra aqui. Quem tá com a gente? Quem tá comigo? Bora, bora. E aí, todo mundo, o André já olhou assim e falou, o que ela vai fazer? O que ela tá fazendo? E aí, eu falei, se a gente bater tal meta, vamos levar todo mundo pra Trancoso. Olha, todo que mundo falou, maravilha. a Bruna ficou louca. Tô duvidando. A Bruna não tá normal. A Bruna pirou. E ninguém colocou fé na hora do que eu falei ali. Todo mundo achou que às vezes era... Só o marketing ali, só pra vender. Soltou ali. Aham. Só que no dia seguinte eu já mandei o comunicado. Olha. Falei, olha, estão aqui as diretrizes, tá aqui a meta, tá aqui tudo que a gente precisa conquistar. Quem tá comigo? E aí toda a equipe, sangue, vestindo Nossa, a camisa, que tatuando a logo da Unique. Sim. Então, todo mundo ali, a gente tem um time muito comprometido, um time muito bom. Muito bom mesmo. Ah, imagino, quem não gosta de viajar, né? Maravilhoso. Agora a gente tem a próxima meta, a Bariloche. Olha. Próximo ano. Melhor ainda, imagina. Vou começar a trabalhar lá, hein, gente? Fazer essa viagem. Muito Bruna, bom. qual foi o momento mais difícil da sua trajetória? Na época que eu não acreditava em mim. Olha, Então, muitos anos atrás, a gente tinha essa insegurança, né? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou conseguir tocar essa empresa? Ou vou abrir uma empresa? Então, quando a gente é naquela fase mais adolescente, que a gente tá ali criando aquela maturidade, né? Então, a gente tem as inseguranças que é normal na nossa vida, né? verdade. Então, primeiro a gente precisa acreditar na gente. Colocar objetivos, colocar sonhos, colocar metas na nossa vida. E depois a gente correr atrás para conquistar aquilo. Então, quando a gente deu o nosso primeiro passo grande, né? Que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, já dizia Jorge verdade. Paulo Lemos.
a gente deu um passo maior com a perna. Isso envolve, foram envolvidos vários desafios no começo ali da clínica, mas com muita resiliência, com muito trabalho, com muita perseverança, a gente conseguiu conquistar. Então, que foi na fase de obra, junto com gravidez, que eu estava grávida ao Nossa, mesmo tempo. Então, junto formando equipe, arrumando processo. Então, acho que esse momento foi um momento muito delicado nas nossas vidas, mas que a gente soube superar isso com muita resiliência, com muita superação, e acaba que virou uma casca grossa. Então, para outros desafios se tornaram pequenos depois disso. sim. E falando em obra, a obra de São Paulo, conta aí para as pessoas. A obra de São Paulo tá com tudo. Então, teremos sim uma Unique em São Paulo, porque igual a gente estava conversando, né? Seria muito egoísta da nossa parte a gente deixar a Unique só em Uberlândia. Sim, Então, a gente recebe pacientes do mundo inteiro para poder vir operar com a gente. Hoje, 95% dos nossos pacientes não são de Uberlândia, são olha, de outras cidades dos países. São Paulo, querendo ou não, é a capital financeira e logística do Brasil, né? Então, quando a gente decidiu montar em São Paulo, foi com muito pé no chão, foi com muito planejamento, com muita análise de negócio, benchmark de estudo, envolvendo vários fatores. E a gente sim decidiu dar esse passo grande. Então, maravilha. formando equipe, formando time, fazendo toda a obra lá. E estamos a todo vapor. Acredito que até no meio do ano a gente já inaugura. Amém, vai dar tudo Convidada, Gi. certo. Ah, vai ser um prazer estar lá. Meu Deus, que maravilha. E, Bruna, qual é o maior preço do sucesso? Com certeza não estar com meu filho todos os dias. Nossa, é muito difícil essa parte, né? Porque assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Já Sim, dizia esse velho ditado. Mas essa culpa hoje em dia ela é bem menor pra mim. Porque se às vezes o Lourenço não me viu durante 3 anos, eu vou ter mais 80, 90 anos com ele pra frente. Então foi 3 anos de muita abdicação? Sim. De muita renúncia? Sim. Mas são para ele poder, para eu poder viver bem, eu e o André viver bem junto com ele ali os próximos 80, 90 anos, se Deus quiser. Então, quando a gente quando a gente decidiu isso, que a gente teria nosso momento ali de plantio para poder vir a colheita, a gente sabia que isso seria um preço que a gente tinha que pagar. é Então, verdade. mas hoje em dia, depois que a gente formou líderes, hoje em dia tá mais tranquila, assim, a gente consigo ficar um tempo mais com ele. Mas no início, não. No início, bem, porque ele nasceu 15 dias depois a gente inaugurou. Nossa, Então eu voltei a trabalhar com 4 dias após ter ganhado ele. Então foi muito rápido. foi bem no Foi, comecinho mesmo, né? foi. E olha, imagina, para a mulher. Aí tem a licença maternidade, mas a dona não tem essa licença, porque a Não. gente tem que correr atrás e Uhum, fazer o que a gente quer realmente, né? E ainda com um filhinho novo que você não sim, tinha, justamente. né? É tudo mais. Então, junto aquele momento ali de puerpério, a cabeça fica, nossa, será que eu vou dar conta de tudo? Será que vai dar certo? Será que eu tô fazendo certo, né? Porque porque na minha cabeça era assim, eu tenho que equilibrar 50% negócio, 50% família e filho. Sim, Só que às vezes não dá 50%. A gente tem que balancear. Então, às vezes, eu vou precisar de ficar 70% na empresa, 30% aqui, mas às vezes ele vai precisar de mim, ele tá doentinho, ele precisa estar com saudade, tá ali um momento que eu consigo ficar com ele, eu vou ficar 70 aqui, 30 aqui na uhum, empresa. Então, a mulher empreendedora, mãe, ela precisa saber balancear é isso na verdade. rotina e na vida dela, né? Então, de ter esse momento em casa, de ter esse momento nos negócios e de saber poder balancear muito bem isso. É, eu falo ser mãe. Aliás, nem é ser mãe, ser mulher, né? A gente tem essa delicadeza de cuidar Uhum. de tudo e de todos, né? E assim, é fácil, não é? Não. Mas somos fortes, né? Conseguimos sempre, né, Bruno? Sempre, sempre, com certeza. E um conselho que você daria para as mulheres que querem se posicionar e crescer profissionalmente? Não existe momento certo. A gente fica esperando o momento certo. Quando eu me sentir pronta, eu começo o negócio. Quando eu estiver pronta, eu tenho um filho. Quando eu me sentir pronta, eu vou ter família, eu vou casar. Não existe o momento certo. Não, O momento certo é a gente quem faz. E isso vem muitas das vezes a gente ir ali, opa, vou tomar essa atitude, vou tomar essa ação, tô com medo, vou com medo mesmo, e vai dar certo. E ali, nesse processo, você vai se sentir pronta. é verdade. Porque eu tenho certeza que você vai dar o seu melhor. Então, dê o seu primeiro passo, acredite em você, faça o que tem que ser feito. Só fracassa quem desiste. E desistir não tá no nosso vocabulário.
e vai atrás dos seus sonhos. Nossa, que lindo. Porque eu falo muito isso. Todo começo é difícil. Uhum. Nada pega, faz e tá tudo lindo. Não, todo começo é difícil e você tem que perseverar para continuar e conseguir o que você quer realmente, seu sonho. Por quê? Falar, todo mundo vai falar. Uhum. Mas quando estiver lá no topo, todo mundo vai querer. Com certeza. Quem nunca voou vai falar assim que avião é perigoso. É verdade. E quando você começa, todo mundo ri, né? Vão te chamar de louco, depois vão te admirar pelo que você fez. É muito isso mesmo. Bruna, o que é Deus para você? É tudo. É tudo. É a nossa majestade, é o nosso caminho, é a nossa sombra, é o nosso cuidado, é o nosso zelo, é a nossa base, a nossa estrutura. Então, Deus pra gente é tudo ali nas nossas vidas. Então, todo mundo que chega na nossa casa, na nossa clínica, eu falo, olha, aqui é lugar de gente de Deus. Então, se sinta abençoado de estar aqui, porque aqui é a casa do Senhor e nós somos só instrumento dele. Então, as Verdade. mãos aqui dos cirurgiões é instrumento de Deus. É verdade. E eu falo muito, muita gente pergunta, nossa, fala assim, você fala muito sobre Deus no seu podcast. Realmente, ele que fez eu estar aqui, Com certeza. né? E ele é prova de tudo que eu faço, graças a ele. Então, assim, falo mesmo, amo, Uhum. e maravilhoso ouvir isso da boca dela também. Ah, obrigada, obrigada. Imagina, sem Deus, com Deus já temos os desafios, já temos problemas. Imagina sem Imagina. Deus. Não tem Não como, tem não, como. não tem. E, Bruna, onde te encontramos nas redes sociais? Bom, a gente gosta bastante de rede social, viu, Aham. gente? Canais de aquisição, a gente tá em tudo. É YouTube, é Instagram, é TikTok, é site, é Google, é tudo. Então, para encontrar a Ionic, o meu Bruna Guimarães, com X no final, e a Ionic vai pronunciar Unique Plástica Avancada, seria sem o C cedilha ali. Então, lá, convido vocês a conhecerem as nossas redes sociais e estarem presentes ali com a gente no dia a dia, que a gente traz muito conteúdo bacana. Gente, eu sigo ela já tem um bom tempo, a clínica também, assim, a gente até sonha. E vou falar, uma cozinheira de mão cheia, gente, e aquele cuidado maravilhoso com o filho dela, que é lindo. Tá Ah, de parabéns, Bruna, obrigado. sua clínica maravilhosa, seu esposo, o doutor André também. E seu filho, uma gracinha, você tá de parabéns, que Deus continue abençoando vocês. E foi um prazer ter você aqui no podcast. Gratidão, gratidão. Eu que agradeço muito, Gi. Foi um papo muito gostoso. Eu te desejo também muito sucesso. Que Deus abençoe muito aqui seu podcast e seus negócios. Aqui é tudo lindo, maravilhoso. Muito obrigada, amém, que Deus abençoe todos nós. Obrigado, gratidão. Tchau, tchau.